Olá, para este coração eu vou estar usando este fio de malha e é um fio de algodão com elastano. Tá aqui a embalagem para quem quiser saber o tipo de fio que é e a marca da Supremo. Começo fazendo um círculo mágico, fecho um elo, por dentro desse elo eu puxo uma laçada e fecho essa laçada, fazendo uma argolinha. Sempre segurando esses dois fios, esse que tá aí cortado e o fio do elo. E dentro do elo faço 7 pontos baixos. Dou uma puxadinha ali no fio para diminuir um pouco esse elo. Terminados os 7 pontos, puxo o fio para fechar o círculo mágico. Esse primeiro ponto aqui da carreira vai ser onde vai ser feito o fechamento. E essa outra argolinha aqui também vai ser usada para fazer o fechamento. Estou mostrando que é para ficar bem visível agora, para memorizar, porque a gente vai precisar colocar a agulha ali depois. Eu pego a agulha de trás para frente, coloco aí no primeiro ponto da carreira, puxo a argolinha que vem do rolo, do fio que vem do rolo, e puxo para trás. Solto essa argolinha, ajusto ali para ela ficar mais ou menos do tamanho dos outros pontos, que vai ser como se fosse um ponto. Então, ela tem que ficar mais ou menos do tamanho dos outros pontos, dos 7 pontos que estão aí dentro do círculo mágico. Ó, do tamanho desses aqui. Agora, eu introduzo a agulha por debaixo desses pontos e por aquela argolinha que eu mostrei lá no comecinho. Agora eu pego o fio que vem do rolo, puxo para frente, passando por aquela argolinha e por aquele primeiro ponto que eu fiz, que vai dar início lá à argolinha que vem do rolo, que é essa daqui. Introduzo ela também na agulha, puxo o fio do rolo por essas duas correntinhas de uma só vez. Todas as carreiras serão fechadas desta mesma forma. Agora eu vou começar a fazer os aumentos no ponto posterior a essa argolinha. E faço 2 pontos em cada ponto de base. E conforme eu vou fazendo os pontos, eu vou inclinando para baixo esses pontos, para poder ir formando a cúpula.
e às vezes esse círculo aí ele vai abrindo. Aí é só puxar a linha aí, sempre que for necessário. E sempre dando uma puxadinha para baixo, para ir formando a cúpula. Dá uma adiantada aí no vídeo para ele não ficar muito grande. Terminei agora essa segunda carreira de pontos duplos. Vou fazer aquele mesmo esquema para fechar a carreira. Introduzo a agulha no primeiro ponto, de trás para frente. Pego a argola que vem do fio do rolo, puxo para trás. Ajusto ali o ponto para ficar mais ou menos do tamanho igual aos outros. Agora eu introduzo a agulha ali por baixo desses pontos e naquela argolinha que vem lá atrás. Pego o laço do rolo, o fio do rolo, puxo para frente. Junto com a outra argolinha. E laço o fio por essas duas argolinhas de uma vez só. Agora eu vou começar a fazer os aumentos. Neste primeiro ponto de base aí, eu vou fazer 2 pontos. E eu sempre faço um aumento nesse primeiro ponto de base aí. Faço 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. E vou inclinando para baixo. Agora eu vou fazendo pontos duplos no ponto de base, sempre que eu achar que tem um buraco muito grande ali. Eu puxo para baixo assim os pontos, que aí vai aparecer os buraquinhos. Vocês estão vendo que ali apareceu um. Aí eu já fiz um outro ponto ali também. No próximo não vai precisar. Tá bem fechadinho. Mas também quando não aparece esses buraquinhos ali, eu tenho que ir fazendo os aumentos para poder ir aumentando essa carreira, para poder aumentar a cúpula também. E sempre que eu fizer um aumento de um lado, eu preciso fazer o aumento do lado oposto desse aumento que eu fiz, para poder ficar uniforme ali o tamanho. Por exemplo, agora eu estou bem do lado oposto daqueles 2 primeiros aumentos que eu fiz lá no comecinho da carreira. Então agora eu tenho que fazer 2 aumentos aqui desse lado também, para poder bater certinho com os aumentos lá do início. E não tem uma quantidade certa de aumentos, eu vou vendo aí, conforme for ficando o formato da cúpula, eu vou fazendo e vou procurando também fazer do lado oposto dos outros aumentos que eu já tinha feito. E vou fazer 7 carreiras nesse mesmo esquema, não tem mistério. Ao final das 7 carreiras, terá a cúpula formada. Terminando aí o último ponto dessa carreira, e vou fazer o fechamento daquela mesma forma que eu havia feito. E vou também moldando para baixo para fazer o formato aí da cúpula. E terminadas as 7 carreiras, fica assim a cúpula.
Eu faço uma, corto o fio e deixo separadinho ali para emendar daqui a pouco. Agora o fio foi feita a primeira carreira ali do círculo mágico, eu fecho bem ele, dou um nozinho e deixo ele lá dentro escondidinho. A segunda cúpula eu não corto o fio, ela continua presa no rolo lá. E eu vou emendar ali sempre onde começou a primeira carreira, dos dois lados, nas duas cúpulas. Sempre juntando ali fio com fio. Agora eu pego a primeira cúpula terminada e vou passar o fio, a argolinha do fio por dentro desse primeiro ponto. Tiro a agulha da primeira cúpula. Introduzo na segunda cúpula e depois na primeira e passo a argola da primeira pela segunda e começo juntando as duas cúpulas. Pego nessa primeira correntinha aqui e faço um ponto baixíssimo. E aquele fio que sobrou da primeira cúpula, eu dou um nó, estico bem e deixo ele ali escondidinho. Agora eu vou começar a juntar as duas cúpulas a partir desses pontos aí. Pego o primeiro ponto de um lado, o primeiro ponto do outro e vou seguindo. O segundo, o terceiro e vou fazer 3 junções. Se eu achar necessário mais uma, eu vou fazer mais uma. Então, eu pego 2 pontos, um de cada lado, e faço pontos baixíssimos. E eu achei necessário fazer mais um. Então, ficarão 4 pontos baixíssimos para juntar as duas cúpulas. Agora eu vou começar a fazer o corpo do coração. Eu volto aqui nesse ponto, puxo a argola e puxo o fio do rolo por dentro dessa argola. Agora eu venho aqui no centro e faço um ponto, que vai ser o ponto do meio da divisão do coração. Aí não é ponto baixíssimo mais, é um ponto baixo. E começo a seguir com pontos baixos por toda a volta do coração. Vão ser 2 voltas no coração de pontos baixos, ou seja, 2 carreiras de pontos baixos sem diminuições, que depois eu vou começar a fazer as diminuições. Ó, cheguei aqui no centro do outro lado do coração. Eu vou pegar aqui nesse ponto e vou fazer um ponto baixo. E continuo com pontos baixos até o outro lado. E ele vai ficando assim. Chegando do outro lado, eu tiro a agulha do fio, venho aqui nesse ponto, puxo essa argola para dentro do coração. Saio com essa argolinha ali atrás, tiro ela da agulha, venho com a agulha aqui na frente desse ponto,
puxo o fio do rolo, coloco a argolinha que eu tinha soltado e passo o fio do rolo pelas duas argolinhas. Agora eu volto nesse ponto aqui, puxo o fio do rolo e faço um ponto baixíssimo. E a partir daí eu começo a segunda carreira. E agora é só caminhar com pontos baixíssimos. Cheguei aqui no meio do outro lado e tem que prestar bastante atenção nessa hora, que é para não deixar buracos. Para trabalhar com esse fio tem que ter um pouco de jogo de cintura. Ele é um fio que gruda, ele não é muito maleável. Aí tem que dar umas puxadas. Então, aí tá ficando assim, ó, o meio do coração. Não pode deixar de fazer esse ponto aqui nesse cantinho, porque senão fica um buraco. Ó, ficou bem fechadinho. E agora eu continuo seguindo essa carreira com pontos baixos até a metade dela. Vou marcar bem direitinho ali na metade, porque quando eu estiver chegando bem perto ali dessa metade, 2 pontos antes desse meio que eu vou marcar aqui com essa linha vermelha, eu vou fazer uma diminuição. Então, será uma diminuição antes dessa marcação aí. E nessa marcação eu vou fazer um ponto normal, um ponto baixo normal. E depois dessa marcação, outra diminuição. Vai ser assim até o final do coração. Fazendo aqui o último ponto baixo. Agora eu vou partir para a diminuição, antes da marcação. Introduzo a agulha nesse ponto, puxo uma laçada. No próximo ponto, introduzo novamente, puxo outra laçada. Pelas 3 argolinhas, eu puxo uma laçada de uma vez só. Tá feita uma diminuição. Agora, aqui nessa marcação, eu faço um ponto baixo normal. Vou tirar aqui a marcação para poder passar para cima depois. E no ponto seguinte, eu faço mais uma diminuição. E sigo com essa carreira de pontos baixos até a próxima marcação lá do outro lado. Aí, novamente, uma diminuição. E sigo com um ponto baixo e outra diminuição. Agora sigo com os pontos baixos até a próxima divisão, para fazer mais diminuições. Essas diminuições agora vão ser repetidas até o final de todo o coração. Novamente, eu vou colocar o fio vermelho aí, para poder visualizar melhor na hora de fazer as diminuições.
Agora aqui ele já tá bem adiantado e as diminuições vai dando esse formato que vai afinar, dando aquele bico lá embaixo. E continua aí. Não tem mistério, é só continuar da mesma forma. Agora aqui eu resolvi fazer um forro, né? Para poder botar um enchimento ali e não ficar saindo pelos buraquinhos. Eu peguei uma elanca aqui que eu tinha. Pode ser qualquer pano que você tenha, qualquer tecido. Coloquei ali, amassei o coração. Amassei bem ele. E vou cortar em volta dele. Não vou cortar certinho não. Porque vai ficar por dentro, não vai dar nem pra ver. Eu não vou fazer o formato certinho do coração aqui do meio, não tem necessidade. Eu só vou cortar aqui dessa parte aqui pra baixo. Dou uns 2, 3 dedos de margem, que é para poder costurar depois. E para poder preencher também ali o espaço do coração. Aqui embaixo também não vou cortar certinho. Agora é só passar uma costura aqui em volta. Vou costurar na mão mesmo. Costurei já, virando do avesso. Ficou parecendo até um balão de festa. Mas tá bom, vai ficar lá dentro. O importante é proteger ali para não sair o enchimento. Agora eu vou encher com esse enchimento aí, que eu esqueci o nome, mas se eu lembrar eu vou procurar depois, coloco aqui. E depois que coloco o enchimento, o coração vai dando um formato melhor, né? Ele fica meio tortinho, mas depois ele vai tomando formato, vai ficando bem definido. E continuo aí fazendo as diminuições. Sigo fazendo as diminuições até ir fechando ele e formando o bico. Parece que não vai dar certo, mas pode ir fazendo dessa forma, com as diminuições, do jeitinho que eu expliquei lá, que dá certo sim. Vocês vão ver que é uma maravilha. Fica lindo. E eu vejo também se há necessidade de colocar mais enchimento. Se for necessário, eu coloco mais. Aí não foi necessário, eu fechei, costurei. Coloquei ele pra dentro e agora eu continuo ali até o final do coração.
E olha como é que vai fechando. Olha o buraquinho que já tá bem fechadinho, mas ainda faltam alguns pontos aqui. Agora aqui eu vou fazer a última diminuição. E ele vai ficar completamente fechado. Puxo bem o fio. Corto ele. Deixo ali uns 4 dedos de fio, corto. Agora eu preciso dar um nó aí para poder terminar de fechar esse bico. Coloco a agulha de dentro para fora, puxo a laçada pelo centro do bico e depois pelo centro da argolinha. E agora eu puxo bem firme, até travar e dar um nó. E agora eu vou esconder esse fio ali por dentro dos pontos. E vou fazendo assim, puxo ele lá pra dentro do coração, mas vou moldando ali o bico, que é pra não deixar ele amassado. E escondo todo esse fio ali pra dentro. E assim ficou a minha almofada coração. E agora eu vou ajeitando ali o enchimento, que é pra moldar ali no coração, que às vezes fica meio tortinho. E aqui tá onde eu fiz as diminuições. Também dou uma apertadinha aqui para poder esconder os buraquinhos, porque esse fio não é um fio muito maleável. Dou mais uma modelada aqui em cima. Agora eu tô medindo aí para vocês verem o tamanho que ficou. E tá aí esse lindo coração, que eu acho que merece o seu like. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por assistir. Se inscrevam no canal para estarem recebendo mais vídeos como esse. E até a próxima. Tchau!